Jansan Pemage Sadon Pola Yatsen Shugi Nyudrum Ye Pemajum Eje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Je Sodadrum Che Jinji Lapchi Jesus Sol Guru Pema Siji Hum Arjen Yujin Jan San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chugi Nyudrum Ye Pema Jum Eje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Je Sudadruchi Jinji Lapchi Jesus Sol Guru Pema Siji Arjen Yujin Jansan Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chugi Nyudrum Ye Pemajum Eje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Sudadruchi Jinji Lapchir Jesus Sol Guru Pema Siji Senji Chodan Suchi Chodan Lajan Chobardo Dagni Chap Suchi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chidrula Pinche Sanje Druparsho Sanje Chodan Suchi Chodan Lajan Chobardo Dagni Chap Suchi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chidrula Pinche Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Chobardo Daini Cham Sochi Dagi Jin Soji Pe Sonan Chidrula Pinche Sanje Drupar Show. A gente está seguindo com esse texto. A gente está mais ou menos na metade do livro, ainda que a gente esteja só começando o segundo tópico, né? De trabalho, sexo, dinheiro. Ele vai agora começar a abordar não só a experiência sexual, mas ele vai trazer também relacionamentos, as experiências de afetividade em geral que a gente tem, né? Ele não restringe. E a gente começou no último encontro a olhar para esse tema, né? E a primeira parte que a gente olhou, que para quem não acompanhou ficou gravado, ele faz, na verdade, uma contextualização do caminho do materialismo espiritual, de como que a gente pode olhar para as experiências cotidianas como elas sendo guardiãs de potenciais de prática enormes para nós. Ou seja, como que a gente dá nascimento para essas questões que a gente às vezes olha como banais, ou que a gente vai chamar de samsara, elas como guardando muita energia nossa, elas como guardando muita informação nossa. Elas como sendo muito importantes da gente precisar iluminar elas, né? Então, trabalho, sexo, dinheiro, são essas regiões que elas, num certo sentido, centralizam muito da nossa energia na vida, né? E ele vai trazer, nesse capítulo que a gente está olhando, uma forma muito interessante de olhar, que é como que a gente pode olhar para o nosso corpo, para o corpo dos outros, e para a maneira como essas conexões se estabelecem, como uma maneira da gente estar se comunicando de alguma forma. Então ele vai retirar de novo um olhar de julgamento, ele vai convidar a gente a transcender um olhar de certo e errado, puro e de impuro e assim por diante, e vai nos convidar a perceber como que a gente estabelece comunicação, né? E comunicação como sendo a base da nossa experiência no samsara.
Quando a gente considera que alguma coisa está dando errado, a comunicação não está fluindo. Quando a gente considera que alguma coisa dá certo, a comunicação está acontecendo. Então, comunicação é uma questão central no nosso caminho, uma questão central na nossa experiência, né? Quanto que a gente é hábil de comunicar não só o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, mas a gente conseguir comunicar isso dentro da sabedoria do espelho, para uma forma que o outro consiga entender e assim por diante, né? Então, comunicação é uma questão central. Então, a gente vai voltar uma página e meia de onde a gente parou, que para quem tem o texto em português, é no finalzinho da página 125. A gente vai retomar ali o último parágrafo lá embaixo da página 125. Porque aqui ele faz um resumo, né, curto desses assuntos. Ele vai dizer assim: o sexo, como trabalho e como dinheiro, normalmente se baseia em preconcepções. A noção de fidelidade nos relacionamentos sexuais origina-se de preconcepções que a gente tem sobre maridos, esposas e amantes. A ideia principal que governa o sexo parece ser o sentimento de dívida, que determina o comportamento esperado. Isso seria uma visão comum que a gente pode ter, né? Mas aqui ele vai introduzir um ponto que para nós é interessante de olhar. Ele vai dizer assim: só que, no entanto, o ponto mais importante do sexo, seu significado fundamental, a sua filosofia essencial, se perdem quando nós passamos a abordá-lo a partir desse ângulo obrigatório. O sexo, a experiência sexual, deveriam ser considerados a essência da comunicação humana. Então, isso aqui é muito interessante da gente olhar dessa forma, né? A essência da comunicação humana. É claro que aqui a comunicação depende de um corpo físico. A comunicação sexual, ela só pode ser efetuada pelos meios óbvios de gestos físicos e palavras. Porém, implícita nesses gestos está a mente, que é muito difícil de perceber. Ele vai contar uma história, ele vai dizer assim: no budismo, há uma descrição mitológica dos reinos dos deuses que estão conectados com os 4 estados de dhyana, os 4 estados de absorção meditativa. Aqui seriam aqueles reinos dos deuses que o Lama cita, né, dos mundos que a pessoa entra por estados particulares de meditação. Aparentemente, à medida que se avança para o nível mais elevado e vai se transcendendo o reino do desejo, o reino da forma e da não forma, o primeiro estado de dhyana até o quarto, cada um desses reinos passa a ter menos substância corpórea sólida do que o anterior. Há cada vez menos corpo sólido, até que finalmente tudo se reduz a um corpo meditativo. O corpo ligado ao estado de absorção mais elevado, semelhante a um transe. Isso se dá porque quanto mais alto você sobe, menos apego ao ego você tem. No reino correspondente ao primeiro ou mais baixo dos 4 estados, os deuses se comunicam sexualmente por meio de relações sexuais. No segundo reino, diz o Trungpa Rinpoche, a comunicação consiste apenas em ficar de mãos dadas. No terceiro reino, a relação sexual se limita a sorrir um para o outro. E, finalmente, no reino mais elevado, a comunicação sexual se reduz a um olhar para o outro. Aqui ele tá comentando, por um lado, atestando a nossa dependência física grosseira, né? E por outro, ele está mostrando para nós como que, na verdade, a gente comunica sem que a gente precise de uma forma, né? Não precisa encostar, mas a gente comunica, a gente transmite algo. É isso que ele diz. Essa descrição de comunicação nos estados de dhyana, por um lado, explica a dependência humana do corpo como base para um relacionamento. A necessidade de se comunicar de acordo com a solidez do corpo físico. Por exemplo, a maneira humana de prestar homenagem para um mestre espiritual ou aos ensinamentos, por exemplo, pode ser a prostração. Na tradição católica, um beijo no anel do bispo. Em histórias de renúncia budista, o sacrifício da própria energia física corporal aos ensinamentos.
como foi o caso de Milarepa ao carregar pedras nas costas a fim de construir uma casa para o seu mestre. Eu não me refiro aqui a um sacrifício no sentido comum. Trata-se de um ato de oferenda. É como se reconhecêssemos que existe substância sólida, o corpo, utilizado como veículo ou método. Entregar-se fisicamente é assumir um compromisso. Aí ele diz assim: como seres humanos, parece que a nossa abordagem do corpo ela é um pouco desajeitada. Pelo menos do ponto de vista das esferas dos deuses ou dos estados mais etéricos do ser. Contudo, num certo sentido, a descrição da comunicação sexual nos 4 reinos dos deuses ou estados de Dhyana, ela é uma descrição da experiência humana. Vê-la como qualquer outra coisa é apenas uma especulação ou imaginação. Como um ser humano, você se comunica na medida do seu peso, não o peso do corpo físico, do corpo mental. De fato, visualizações tântricas de você mesmo com seu consorte refletem uma abordagem similar à comunicação descrita nos estados de Dhyana. À medida que ascende a níveis cada vez mais altos do Tantra sem forma, você passa a ter meios mais elevados de comunicação com o seu consorte visualizado. A Dakini, consorte feminina, ou Heruka, consorte masculino. Em termos mais comuns do dia a dia, isso equivale apenas a dizer que existem muitos níveis de sutileza na comunicação humana. Há muitos meios de expressar afeto. Nem todos baseados numa qualidade sensorial, corporal, grosseira ou pesada. Então isso a gente já mais ou menos sabe, né? Que a gente não precisa necessariamente... A gente está agora terminando a página 127. E a gente não precisa necessariamente tocar em alguém para comunicar com a pessoa. Um gesto, um olhar, uma possibilidade de oferecer um espaço, né? Tudo comunica, tudo comunica. Então ele está falando, ele está tirando um pouco a ênfase que a gente tem em, em alguma coisa, que a gente tem uma imagem dentro, ele está convidando a gente a olhar como que a gente se comunica com o corpo, né? Como é que a gente comunica com o corpo? É um ato de comunicação, é um convite. O ato físico do sexo tem sido descrito muitas vezes nas escrituras e outros ensinamentos da espiritualidade oriental como a brahmacharya, um ato incompleto. Então aqui ele começa a fazer uma leitura de visões de filosofias hindus, filosofias indianas antigas, né? Então tem essa sensação de ser uma coisa incompleta ou até mesmo impura. Então ele vai dizer assim, nessas visões, o sexo é visto como uma maneira desajeitada de liberar o seu bindo. Então, essa palavra bindo, ela vai voltar muitas vezes. Não aqui nesse texto, mas ao longo do... Vocês forem encontrando os textos budistas, especialmente os textos ligados à meditação, vai surgir isso, o bindo, que é a essência do corpo, a essência da energia, dos canais de energia. Essa expressão vai voltar muitas vezes, né? Bindo. Bindo, nesse caso, é a essência do corpo. Então, o sexo é visto como uma maneira desajeitada nessas tradições de liberar a essência do seu corpo. Frequentemente, é considerado equivalente ao sêmen, mas essa não é uma boa definição, porque homem e mulher possuem bindo. Bindo é a essência da mente e a essência do corpo. Do mesmo modo que o sistema monetário é a essência da sociedade capitalista. O bindo, ele é um outro tipo de moeda no contexto da comunicação humana. Isso aqui é interessante de pensar. É um outro tipo de moeda dentro do grande campo da comunicação humana, dos seres humanos, é comunicar essa energia vital, a gente pode dizer, né? A gente está comunicando uma energia vital. Sem saber que a gente está fazendo isso. Os ensinamentos indianos, em ambas as tradições, hinduísta e budista, concordam que abusar do bindo é um ato de abramacharya, é um ato incompleto. Quando o seu corpo contém a essência do bindo,
a pessoa é inteiramente saudável. Quando você abusa dela, quando você joga fora, o ato se torna brahmacharya, uma desestabilização da completude de Brahma, que é o completo, o sadio. Brahma representa ou encerra a condição íntegra, saudável e unificada da nossa vida e corpo. A questão se resume, nessa visão, em como não abusar do bindo, em como usar esse tipo de moeda corretamente e com respeito. Então a gente tem algo que a gente nem sabia que tinha, que a gente comunica sem saber que comunicava. E a gente se vê um pouco perdido no meio disso, né? E aí a gente pode ter uma mente aqui nesse contexto, uma mente contábil, né? Então como que eu faço para poupar, né? Como é que eu faço para poupar isso? E para fazer render, né? Como é que a gente faz render? Aí a gente começa a pensar num jeito estranho, mas é fácil, porque muitas vezes é o jeito que a gente faz com tudo. A gente acorda de manhã, dá uma olhada no relógio, pensa quantas horas eu dormi. A gente já faz uma conta. Se bateu, a gente bateu a meta, né? Se foi o suficiente. A gente tem um olhar um pouco monetário para tudo, na verdade, né? Aqui ele está escancarando isso, né? Aqui ele está escancarando. Então ele diz, olha, essa ideia de conservar ou não desperdiçar o bindo pode ser distorcida numa espécie de materialismo do bindo, ou da energia vital. Eu devo manter o que é meu, em vez de dar, para ser completo. Então é como se fosse uma abordagem autocentrada, né? No entanto, essa abordagem em si mesma faria com que o seu bindo se perdesse de qualquer maneira. Você está barganhando com o seu bindo, você está perdendo ele. Porque psicologicamente você não está dando, você não está se comunicando completamente. Isso também poderia ser descrito como abusar do bindo. Acredita-se que esse tipo de abstenção mental pode causar alguma dor física e doença que o seu corpo produz em resposta à abstenção, ou uma resposta à negação de comunicar ou entrar em contato com essa energia, né? Então isso pode acabar causando problemas, distúrbios, né? E assim por diante. Não tem muitos relatos nesse sentido. Ele diz assim, por exemplo, atitudes abusivas para com essa essência vital, bindo, poderiam ser comparadas com atitudes abusivas que a gente pode ver com o dinheiro. Por exemplo, temos histórias de milionários que usam cédulas de dólar para limpar o traseiro, ou as enrolam para fazer charutos. Eles abusam do seu dinheiro. No que diz respeito ao sexo, há certa tendência a pensar que o sexo, a menos que você seja casado ou esteja numa outra situação regular, é algo perverso. Se você fizer sexo fora do padrão comum ou convencional, terá de praticá-lo em segredo. A atitude toda para com o sexo é muito leviana. Muita gente tem a consciência pesada com relação ao sexo. Eu não deveria ter feito tal ato, mas não pude evitar. Simplesmente aconteceu. Então tem um puritanismo, né? Puritanismo cultural que a gente carrega. Aí ele diz, olha, tais atitudes automaticamente abalam a sacralidade da comunicação sexual. Então ele introduz uma outra questão para nós aqui, que ele, quando ele convida a gente a olhar dessa forma, ele está olhando como uma energia vital que cada um possui, como uma das dimensões mais íntimas que cada um pode ter. E uma das formas de comunicação mais íntimas que a gente pode estabelecer com alguém. Então, quando ele olha assim, ele está dando um nascimento para essa energia, que é ponto dele chamar isso de sagrado. Tem uma sacralidade nessa comunicação. Isso aqui é muito improvável da gente se deparar fora de um contexto em que tenha uma base de ensinamento, como ele está trazendo aqui. Mas ele vai falar que tem uma sacralidade da comunicação sexual quando esse contexto todo ele é visto. Ele diz assim, a sociedade, a cultura, o padrão convencionalmente moralista frequentemente não reconhecem a sacralidade do sexo, mas consideram como um ato superficial. De alguma maneira, nós somos doutrinados para esse ponto de vista. A gente não percebe a sacralidade do sexo, a sua efetiva qualidade de comunicação.
Quando se começa a considerar o ato sexual uma coisa frívola, toda abordagem ao sexo se torna mesquinha. A atitude das pessoas entre si também se torna frívola, como se elas estivessem se usando mutuamente, apenas como uma propriedade, apenas como um elemento funcional, ou apenas como alguma coisa que você usa e aí você descarta, né? Uma abordagem utilitarista, o que ele também critica aqui, né? Então ele desenvolve isso, ele diz assim, olha, nós deveríamos encarar o sexo como basicamente sagrado, como dotado de espiritualidade. Por qualidade espiritual, entendemos aqui o aspecto de comunicação. A comunicação não pode ser sempre efetuada somente por um processo verbal ou mental. Às vezes ela tem que ser física. Essa não deveria ser simplesmente uma questão biológica de liberar sexualmente uma pressão, uma tensão, mas uma questão de aprender psicologicamente a abrir o próprio ser a outra pessoa. É muito mais profundo isso, né? A expressão sexual é um ato de comunicação e abertura. Essa parece ser a essência de todo o processo. No mínimo, porque a pessoa se coloca numa posição completamente vulnerável. No mínimo, a pessoa está pelada no fim do outro, né? Isso tem que ter um nível de entrega, de abertura, de confiança, de vulnerabilidade para que essa comunicação aconteça, porque você não consegue levantar barreiras, você não consegue disfarçar muita coisa. Você precisa estar ali, você precisa estar aberto, você precisa se comunicar de uma maneira sincera, né? Então ele está olhando de um outro lugar, né? Ele está olhando de um olhar elevado, né? O que é muito interessante. Então tem um processo de comunicação, tem um processo de abertura, tem um processo de se permitir estar vulnerável, né? E de alguma forma se relacionar desse lugar também com o outro, né? Então ele vai dizer, por exemplo, o mesmo poderia ser dito sobre o ato de comer. No sistema monástico tibetano, há visualizações e mantras refinados aplicáveis a esse ato, por meio dos quais o alimento é transformado em oferenda. Há também a consciência da sacralidade no que diz respeito às roupas. Até o subir ou descer as escadas são vistos de um modo espiritual. Qualquer ato físico tem implicações espirituais, desse ponto de vista. Ele conta umas histórias ótimas. Ele diz assim, por exemplo, se você é um monge tibetano, você diz ao colocar o cinto: estou colocando o cinto da disciplina. Ou então, estou colocando os sapatos da energia e da paciência. Ou, estou subindo os degraus para o estado desperto. Estou descendo os degraus para que eu tenha compaixão por todos os seres sencientes. Ou ainda, estou fechando a porta do Sansara. Ou estou abrindo a porta da sabedoria. A vida, ela fica toda ritualizada, né? Ela pode ficar toda ritualizada. Meios hábeis. Todas essas ações são consideradas sagradas. Às vezes, punha-se um aviso acima do vaso sanitário, para enfatizar a sacralidade dessa função. O monge ou a monja, sentado no vaso sanitário, praticava algumas visualizações e mantras para que a sua urina e excrementos alimentassem os pretas ou fantasmas famintos. O elixir da vida, ao sair do seu corpo, os alimentaria. Isso é uma coisa profunda. No momento, porém, seria prematuro entregarmos-nos a uma prática como essa, pois os ensinamentos ainda são muito pouco conhecidos aqui no Ocidente no que se refere à profundidade psicológica das pessoas. Por si mesma, uma prática como essa poderia se tornar uma espécie de culto especial, o que não seria bom. No entanto, essa abordagem contém uma enorme verdade, a de que há sacralidade em tudo o que diz respeito à vida. Ele está nos convidando a ver isso, né? Coisas mais improváveis, elas são possíveis de serem vistas de forma profunda, de forma como prática, como caminho, né? Coisas que, na média, a gente diz, eu estou fazendo a minha prática, agora eu vou parar para fazer isso, aí depois eu volto, eu sigo a minha prática. Então, todas essas regiões que a gente tem uma sensação que a gente está parando para fazer uma outra coisinha e depois voltar para fazer a prática, elas são regiões de ponto cego que a gente guarda, né? Porque é como se ali a gente não conseguisse, de alguma forma,
dar a esse nascimento, manter um olhar diferente, né? A gente fez um pause, a gente imaginou que é possível dar um pause, né? E depois a gente volta, enfim, com o aspecto principal, né? Mas aqui ele está passando em revista, assim, pedaços da vida, né? Aí ele continua, mesmo assim, não se deve adotar um ritual para cada coisa. Caso contrário, tudo se torna religião em vez de espiritualidade. E o que importa é nos relacionarmos com cada momento, seja ele qual for. Essa aqui é a questão. Isso aqui não é um livro sobre sexo, isso aqui é um livro que nos convida a olhar para partes da vida que geralmente a gente não considera dentro do que a gente vai imaginar que a gente está fazendo prática. Então é como se ele fosse um ensinamento que convida a gente a penetrar em áreas da vida que a gente geralmente considera como áreas que ou nos perturbam ou como impuras e assim por diante. E aqui ele está convidando a gente a olhar aquilo como prática também, né? E ele segue, ele diz assim, basicamente, qualquer tipo de comportamento prejudicial vem da frivolidade, que é de uma falta de respeito suficiente. Como se a gente não tivesse respeito suficiente quando a gente vai no banheiro, ou quando a gente vai subir escada, ou quando a gente vai abrir e fechar a porta, ou quando a gente vai namorar, ou quando a gente vai fazer qualquer outra coisa, porque a gente considera aquilo profundamente banal. Então ele diz isso é uma coisa frívola, uma coisa displicente. Se não tivesse respeito, né, por vários pedaços da vida. Ele diz, a pessoa deixa que as coisas aconteçam ao acaso, displicentemente, sem respeitar nenhuma forma de vida. O respeito é uma das virtudes muito importantes sobre as quais as disciplinas, regras e regulamentos espirituais se baseiam. Para perceber a sacralidade, você tem que ser determinado, se abrir e se preparar para que a experiência seja sagrada. Por assim dizer, você tem que preparar o recipiente certo para conter a sacralidade, para que você possa compreender. O seu preparo, ele deve ir além da frivolidade, além da falta de respeito, né? Esse é um ponto muito importante, porque mais acidentes e caos acontecem no mundo devido à leviandade do que qualquer outra coisa. Como se a gente fosse displicente com muitas áreas da vida, né? É isso que ele está dizendo. A gente é displicente, a gente olha e pensa, isso aqui é tão banal, isso aqui samsara, isso aqui só aquilo outro. E a gente tem várias dessas regiões que elas vão ficando numa dimensão de indiferença ou de inferioridade, né? A leviandade é bastante simples. Consiste em não respeitar as situações e não usá-las como veículo de desenvolvimento. Por outro lado, voltando ao tema que ele tinha começado, ele diz assim, se você tentar usar o sexo como um ato espiritual autoconsciente, você estará ignorando o relacionamento real que acontece no momento e tentando sobrepor-lhe a alguma outra coisa. É como se a gente deixasse de estar ali, aberto, presente, e passasse agora a ficar se comparando como que a gente está indo em relação à nossa prática. Então, pode ser que isso nos coloque em uma sensação de desconexão. Ele vai dizer, isso é uma trapaça do ego, que é claro não vai funcionar. Você já não está ligado à situação presente. Aí você procura acrescentar algo que logo se tornará apenas um estorvo. O que é fingido, né? Quando falamos de sacralidade, aludimos à experiência pessoal de um estado de desprendimento, de pura doação, de pura ação para além do observador. Nos ensinamentos tântricos budistas, se diz que quando você tem um orgasmo verdadeiro, você não existe. E também a outra pessoa não existe. E é possível ter essa experiência. No livro tibetano dos mortos, ensina-se que o orgasmo completo propicia um vislumbre de luz clara ou clara luz. Existem situações em que você pode experimentar essa visão da clara luz. Uma delas é a de súbita consciência plena. Se você estiver assustado, em pânico ou chocado, você poderá entrar em contato, você poderá entrar
em um completo estado sem pensamentos. A segunda experiência está ligada à morte. Ou seja, a morte produz um blackout, ela produz um estado que a pessoa para, né? A mente comum para. A terceira é quando você está meio adormecido, quase pegando no sono. E aí então o vislumbre da clara luz acontece. E finalmente a experiência do orgasmo, um orgasmo fundamental completo. Quando ocorre uma abertura completa que está além do pensamento. Sem pensamentos, uma experiência sem pensamentos. De fato, ela é conhecida como uma experiência além do gozo. A alegria da comunicação é descrita no Tantra, de um modo geral, como os 4 tipos de alegria. A alegria suprema, o além da alegria e, finalmente, a alegria coemergente. Então, ele vai explicar. As práticas produzem alegria. Então, a alegria está relacionada aqui com a prática yoga de trabalhar com os chakras ou com os vários centros de energia do corpo. Gradualmente, a comunicação passa por um estado cada vez mais sutil e menos orientado para o físico. E, finalmente, tudo se torna coemergente, quase sem alegria. Uma alegria que, suponho, é o equivalente a sorrir. Poderíamos quase chamar isso de um sorriso sem sorriso, ou talvez de um sorriso sem face, como o gato de Cheshire, que é um gato da personagem da Alice no País das Maravilhas, né? Então aqui ele passeou por vários cenários, né? Várias imagens assim desse assunto, né? Aí ele diz, quando a gente fala sobre sexo, a gente aborda um tema que é muito vasto. Nós contemplamos o fato de que cada situação da vida tem um significado por trás dela, ou um processo de comunicação dentro dela. A comunicação não pode ser estabelecida a menos que haja 2 partes, uma das quais é a emissora e a outra é a receptora. Nessa base, qualquer comunicação poderia ser considerada sexual, embora eu não esteja sendo freudiano aqui. Não se faz necessária a qualidade apaixonada do sexo, seu nível grosseiro. Porém, para comunicar qualquer coisa, deve existir o elemento verdadeiro da união. Do ponto de vista tântrico, tudo é interpretado assim, em termos de união. A união de Sansara e Nirvana, união de fenômenos e da consciência. Interpretamos tudo isso em termos dos princípios feminino e masculino. Tudo é visto dessa maneira. O Dzogchen todo é visto assim. Então, essas imagens, como a gente vai ver, as imagens que são consideradas mais elevadas são sempre imagens de casais, né? O casal, ele significa, na verdade, união de sujeito e objeto, mente e realidade, né? Esse que é o sentido. Mente e mundo, observador e observado. É como se fosse a forma de apresentar a dualidade e a transcendência da dualidade, né? E, ao mesmo tempo, é a constatação de que esse ato, ele é como se fosse o ato mais intenso que a gente tem em vida. Então, eles usam isso dessa forma. Tudo é visto dessa maneira. As sadhanas, é assim, a gente olha a sadhana, a inexprimível confissão suprema, né? A inexprimível confissão suprema é uma sadhana belíssima, em que toda ela gira ao redor do tema da união, das deidades, né? Que é uma forma, na verdade, de falar da coemergência, é uma forma de falar de prajna, é uma forma de falar da própria experiência da iluminação. E isso é muito profundo, porque se a gente não lembra disso, a gente pode ficar com a sensação que será que eu estou mais perto, ou será que eu estou mais longe da iluminação? Nesse momento que a gente se faz essa pergunta, a gente não está se considerando junto do mundo. Eu estou tentando escapar para alguma coisa. Então aqui é como se fosse uma prática muito profunda, né? Uma maneira de olhar. A comunicação, ele vai dizer, a comunicação sexual, ela nem sempre é apenas de ordem física. Quando 2 pessoas se sentem mutuamente atraídas,
elas tendem a querer abrir-se uma para a outra tanto quanto possível. No entanto, caso não haja possibilidade de se abrirem fisicamente, nem por isso elas precisam se sentir frustradas. A comunicação sutil, que encerra o elemento da amizade perfeita, parece ser o cerne da questão. Ou seja, não é tanto o que acontece, mas é o fato de essa comunicação acontecer. A comunicação é que é o ponto. É o cerne da questão, é a comunicação. Quando ela existe, a fidelidade se torna uma situação natural, se a pessoa está realmente interessada em ser fiel. Isso porque a comunicação entre as duas pessoas ela é tão real, bela e espontânea que nenhuma delas consegue comunicar a mesma coisa a mais ninguém. Então elas automaticamente se aproximam. Então isso aqui acontece porque é uma proximidade que tu não precisa nem conversar às vezes com a pessoa, tu não precisa falar. Ou seja, é uma coisa rara de ter um canal de comunicação que ele é fluido e ele acontece de muitos níveis, né? No entanto, dúvidas e sugestões negativas podem surgir e induzir a pessoa a romper esse processo de comunicação. Essas dúvidas podem fazer com que abandonemos a nossa fidelidade e amizade mútuas. Quando isso acontece, você fica mais receoso de perder a comunicação do que propenso a desfrutá-la a cada momento. Você começa a se sentir ameaçado. Por exemplo, embora precisamente agora pode ser que a sua comunicação esteja indo maravilhosamente bem, isso não impede você de se sentir ameaçado por algo, pela possibilidade abstrata que saia algo errado. Isso aqui é a essência do samsara, né? Tá tudo indo bem, a gente daqui a pouco começa a desconfiar, mas não pode estar certo, isso vai dar ruim em algum momento, né? A gente já começa a ficar tenso porque a gente daqui a pouco vê que aquilo alguma coisa vai acabar. Então isso é dukkha, né? Dukkha. A semente da paranoia foi lançada e você começa a considerar a comunicação um mero entretenimento do ego. Então acontecem todos os tipos de coisas caóticas. Nesse ponto, a comunicação e a abertura franca de um para o outro poderia ser bem facilmente tornar-se agressão franca e ódio. É aí que a dinâmica da chamada relação de amor e ódio se torna muito óbvia, muito natural. Porque, uma vez lançadas as sementes da dúvida, as pessoas se tornam rígidas e apavoradas, porque ficam com medo de perder sua comunicação, até então tão boa e real. Ou é que a gente não gostaria que o outro compartilhasse a comunicação que a gente sente com outras pessoas. No princípio, aquela comunicação é só com a gente. A gente tinha combinado isso, né? Agora, como que a gente, de repente, começa a ver aquela comunicação acontecendo por aí, assim, sem esforço, né? De uma maneira espontânea. Então começa a surgir as sementes da paranoia, porque basicamente é uma experiência de posse com relação a um canal de comunicação que deveria acontecer só com a gente. Então, no fundo, é uma questão de comunicação que ele está falando aqui, né? A gente localiza que aquela comunicação ela acontece em outros canais também. A certa altura, aturdidas, as pessoas já não sabem se a comunicação é de natureza amorosa ou agressiva. Esse aturdimento significa perder, em parte, o distanciamento e a perspectiva, surgindo daí a neurose. Quando se perde a perspectiva correta, o espaço dentro do processo de comunicação, o amor pode se transformar num ódio profundo. E é natural, tanto no processo de ódio quanto no de amor, o desejo de comunicação física com outra pessoa. Isso aqui que ele diz é muito interessante de olhar, né? Porque tanto no amor quanto no ódio, tu quer comunicar com o outro. Tu não quer deixar assim, simplesmente. Tem alguma coisa que a gente sente que precisa fazer, que a gente precisa comunicar para o outro. E a gente não consegue deixar para depois. Aquilo é muito urgente, aquilo é muito intenso, a gente perde o sono, né? Então tem uma questão de comunicação nítida acontecendo, né? Nesse caso, o que se deseja é matar o outro, feri-lo fisicamente.
Ou seja, em toda relação pessoal, amorosa ou qualquer outra, sempre há o perigo de que ela se transforme no seu contrário. Em presença da sensação de ameaça ou insegurança, a relação pode virar do avesso. É bem comum. Além do mais, o budismo diz, né, que, por exemplo, qualquer relação que termina dentro de um ambiente de ódio, é matemático que a gente vai voltar para ela. É só questão de tempo. Por quê? Porque a conexão que surge, a conexão que se estabelece com alguém a partir do ódio é infinitamente mais potente que a relação que a gente estabelece com alguém simplesmente por uma dimensão de apego. O ódio tem muito mais força. Então é só uma questão de tempo até aquilo ressurgir para nós, né? Então, os lamas tibetanos, eles sempre dão essa dica assim, olha, tente não se afastar dentro de uma paisagem de ódio, né? Porque no fundo você não se afasta. Pode ser que nessa vida você não case de novo com aquela pessoa, mas na próxima você vai achar. E eles têm até uma conta, eu acho que são 7 vidas você vai seguir casando com aquela pessoa. Uma condenação, é pior, não tem pena de morte que equivale a isso, né? Porque são vidas sucessivas e que a pessoa morre e renasce, né? Então, melhor tomar cuidado, né? Mas é interessante, é como se fosse uma constatação da densidade do vínculo. A densidade do vínculo, quando é pelo ódio, ela é muito mais potente do que a gente chamaria assim do amor e do apego, né? Quando é com ódio, é horrível. Então, muita prática de purificação, galera. Para nós aí, muita metabhava, né? Muita metabhava, né? Assim por diante. Então ele conta uma história. Deixa eu só botar uma lenha aqui, porque eu tô exibindo de manga curta, mas é porque eu tô do lado do fogo aqui, né? Porque não tá fácil aqui em Viamão hoje. Só botar um. Boa, eu gostei dessa, Elisinha. Então, não vamos mudar o foco aqui, vamos seguir no exemplo do Trumpa. Ele vai contar uma história aqui, que é uma história dessa do ódio, né? Que a gente estava vendo. Ele vai dizer, olha, então tem uma história de um discípulo que assassinou o mestre. Devido ao seu sentimento pessoal de comunicação com o mestre, quando ele começou a rejeitar os ensinamentos dele, ele ficou de repente muito aturdido. O aturdimento automaticamente começou a procurar outro meio alternativo para estabelecer uma comunicação. E esse senso de comunicação súbita se transformou em ódio, e o discípulo assassinou o mestre ali mesmo. Às vezes, a frustração num relacionamento surge quando você dá e sabe que está dando. Logo, começa a sentir que merece receber também. A gente está dando alguma coisa para o outro, está dando atenção, está dando um monte de coisa, e aí? Vai ficar só nisso? Né? Como é que é? A gente tem que receber também. E aí isso começa a provocar potencialmente uma enorme resistência na outra pessoa. Ela acha que você está exigindo, em vez de se abrir verdadeiramente. E todo relacionamento chega num ponto de saturação. Em seguida, concluindo que não está se abrindo como deveria, você tenta se abrir ainda mais. E aí o relacionamento vai se tornando cada vez mais difícil. Também aqui, o princípio aplicável é o da generosidade desinteressada. Em se tratando do sexo, da comunicação na vida diária, seria pedir muito que todos se tornassem amantes perfeitos. Seria pedir demais, na verdade. Porém, a profundidade do nível emocional numa relação comum
deve ser percebida de uma forma correta e completa, levando assim a pessoa a um estado meditativo. Na meditação, em última análise, não existe um ponto onde se concentrar. Na tradição Zen, pode-se aprender a meditar concentrando-se no abdômen ou no que é chamado de hara. Às vezes se usa um koan para banir as intelectualizações. Finalmente, atinge-se o estado de shikantaza, que é zazen, né? Que consiste apenas em permanecer sentado sem fazer coisa alguma, nem mesmo meditar como tal. Enquanto você estiver se relacionando com determinado foco associado à sua situação corporal na meditação, você ainda terá uma meta e um objetivo, e um objeto. Talvez ache que meditar se concentrando num objeto como um hara lhe dê um melhor senso de equilíbrio, de estabilidade. Aparentemente, a sua mente fica mais clara. Contudo, essa abordagem às vezes pode ser um problema. Quando relacionamos nosso senso de equilíbrio a um objeto especial de atenção, isso significa que o equilíbrio depende de algo. Logo, no fundo, não é absolutamente um equilíbrio verdadeiro, porque o nosso equilíbrio vem daquilo que está na nossa frente não flutuar, o que é bem improvável, né? Ainda persiste uma divisão entre aquilo e isto, até mais profunda que usualmente. Quando você tem um senso expandido de consciência, você não se relaciona com isto, de maneira alguma. Do contrário. Então, a meditação adquire um alcance muito maior. Em vez de privilegiar o que está aqui, a nossa concentração se volta para a totalidade, todos os lugares. E isso se aplica à comunicação em geral. Quando nós dizemos todos os lugares, é claro que também incluímos aqui, mas aqui não é especialmente importante. Aqui é apenas aqui. Isso é apenas isso. Mas aquilo é tudo. Aqui ele está convidando a gente a olhar de uma forma menos comparativa as coisas, menos dependente das coisas, das situações externas, né? Como se a gente tivesse que encontrar o nosso eixo, nosso centro, independentemente de como que o que estiver acontecendo nos abale, né? O que basicamente é o centro da prática, né? Quando nós nos relacionamos com centros de energia específicos, ligados à mandala simbólica do corpo, seja na meditação, na yoga sexual, no que for, estamos às voltas com energias específicas e muito poderosas. Essas energias, às vezes, se tornam muito intensas, muito exigentes, muito turbulentas. A menos que esteja constantemente atenta, a pessoa pode se descontrolar fisicamente ou explodir, por assim dizer. Já se disse que um yogi ocupado unicamente com os fenômenos físicos é como um elefante bêbado, imprevisível e pronto para esmagar tudo de perigoso que possa ver por perto. Que é como se fosse a preocupação só com o corpo, com as sensações físicas, e esquecesse de relembrar a profundidade da realidade, né? Isso é como um elefante bêbado. As práticas nunca vão nos convidar a fazer só isso. Aquilo é a ponta do iceberg, na verdade, né? O ponto importante é onde é que está a nossa mente. Para evitar esse estado selvagem ou para domá-lo, convém trabalhar com espaço. Dessa maneira, não pisamos os pés de ninguém. Simplesmente usamos o espaço que está em toda parte. Então, ele fez essa conversa toda sobre esses assuntos e ele termina falando de meditação. Ele termina dando dica de meditação para a gente, que como é que a gente pode posicionar a nossa mente na meditação. Isso é muito interessante, porque isso é tornar as coisas práticas, né? Isso que é tornar as coisas práticas. Ele diz, olha, o importante é nos livrarmos de qualquer controle exercido sobre a nossa experiência, por mais tênue que seja, de qualquer entrave que nos impeça de ser pessoas abertas. Aqui que é importante, né? Ser pessoas abertas.
Pontos de referência sutis nos impedem de ser criativos. Temos sempre algo a fazer, algo a que nos apegar. Sempre que a meditação depender, ainda que minimamente, de apego a alguma coisa, então nem tudo estará plenamente livre. No entanto, de algum modo, a liberdade provém ou depende da prisão. Primeiro, você tem que reconhecer que está fundamentalmente preso. Depois, caso cesse de se aprisionar a si mesmo, ficará verdadeiramente livre. Portanto, sempre que estiver a experiência de um vago aprisionamento, estará capacitado a abrir mão desse aprisionamento, só um pouco. Para experimentar a liberdade, você vai precisar fazer muito mais. Suponham que poderíamos descrever o ato de fugir dos pontos de referência conceituais como uma espécie de descontrole no sentido positivo. No entanto, a ideia de fuga pode impedi-lo de fugir. Algo aí não está totalmente livre. Em termos de comunicação, não estamos tentando nos relacionar apenas com a ausência de um ego de identidade. Estamos trabalhando com a base de ausência de qualquer coisa. Veja, uma vez tendo desenvolvido um estado de não-eu, você fica consciente da qualidade insubstancial do eu. A ausência mesma de um ego torna-se um lugar de moradia. Há inúmeros tipos de moradia. Portanto, seria uma boa ideia se desprender de todos eles, quaisquer que sejam. Uma história indiana, penso que originária de Punjab, sobre um adepto da religião Sikh que queria meditar sobre o nome de Deus. Toda vez ele tentava pensar no nome de Deus, o nome que lhe vinha à mente era o da sua amante. Ele ficou repetindo incessantemente o nome dela, não o de Deus. Muito frustrado, ele procurou o seu mestre para resolver o problema. E o mestre disse: olha, não importa, repita o nome da sua amante. Ele obedeceu. Mas então ocorreu um acidente. A sua amante se afogou ou morreu de algum outro modo. E o Sikh percebeu-se de que agora, na sua meditação, embora ele sentisse um certo vazio em relação a ela, o nome da amante aflorava sempre. Finalmente, ele se deu conta de que não havia mais uma amante com quem se relacionar. E nesse momento, subitamente, o nome de Deus surgiu na sua mente. E ele conseguiu desenvolver um estado meditativo. Uma história quase mítica, mas de apontar a dissolução daquilo que a gente estava usando como base para o nosso próprio caminho, né? O ponto importante é entrar na situação e senti-la completamente sem um observador. Inicialmente, você tem um observador na sua meditação. Você se sente observando a si mesmo enquanto medita, até o ponto em que o observador começa a fazer parte do espaço. Então, ele deixa de ser necessário. O observador perde a sua função. Isso é interessante, porque é como se a gente começasse a prática muito preocupados se a gente está atento, está distraído, se a mente está assim, entassado, se a gente vai usar a respiração como base para se acalmar. Então, eu tenho um eu muito forte fazendo a prática. Mas se a gente seguir com a prática simplesmente, tem um afrouxamento, né? Pelo menos a gente pode ter essa experiência momentânea, assim, de um afrouxamento da autopercepção nossa o tempo inteiro. E isso vai nos conduzir para um lugar mais aberto, é o que ele está tentando nos convidar a fazer. Você procure se sentar observando a si mesmo, enquanto medita, até o ponto em que o observador começa a fazer parte do espaço. Então ele deixa de ser necessário. O observador perde a sua função. Emocionalmente, pode-se entrar num estado de completa absorção sem o observador. Embora a longo prazo essa experiência talvez seja fruto do ego, temporariamente pode ser um trampolim útil. Nessa absorção, a pessoa nem sempre distingue entre amor e ódio. A certa altura, os critérios começam a se desgastar. A experiência particular que a pessoa está envolvida
começa a se tornar tudo. Perdem-se todos os critérios e a experiência lembra o estado do bardo, uma obsessão contínua e constante, um estado intermediário. Isso confunde a pessoa, que pode então descobrir que essa confusão talvez seja algo mais fundamental do que a confusão comum. Como base de comunicação, a paixão pode ser tão perigosa quanto pisar em fios elétricos. Mas em algumas situações, esse é o único jeito. Você pode pensar que se fosse como a eletricidade, a paixão seria tão inteligente que não ofereceria perigo algum. No entanto, ela pode ser uma outra coisa, dependendo do modo como você a encara. As coisas mais perigosas são também as que encerram o maior potencial. Esse capítulo aqui tem muita coisa para pensar, né? Porque ele trouxe imagens muito boas sobre coisas sensíveis para nós, né? Sensíveis. Com relação ao texto, a gente vai parar aqui. É para a gente poder conversar um pouco, né? Faz mais sentido, eu acho. Aí a gente deixa esse outro capítulo aqui para a semana que vem. Oi, Francisco, por favor. Oi, Henrique. Boa tarde, tudo bem? E aí? Tudo Tudo bom? bem, pessoal? Você viu aquele filme Nome da Rosa? Vi. Então, aquilo está ligado à Igreja Católica, né? Mas eu creio que a situação ela pode se refletir em várias tradições, entendeu? Aquela questão ligada à sexualidade, entendeu? Então, assim, considerando isso e a maneira como em diversos países a sociedade é educada. Por exemplo, Jorge Amado, nos livros dele, ele mostra muita questão assim, bastante complicada, né? Desde a época dos coronéis, né? Uhum. De uma pessoa servir a outra e tudo mais, e de matar também, né? A questão da traição, que a esposa não podia sentir, nem se mexer, nem dizer que estava gostando, mas aí ele, para se completar, ele ia para o Bataclan, lá onde ele podia fazer o que quisesse e completar todas as fantasias, né? No caso que eu estou querendo colocar assim, numa proposta de trabalho de autoconhecimento, pode haver uma tendência no materialismo espiritual da pessoa usar certas coisas em que ela é totalmente travada, né? E se nega a admitir qualquer coisa nesse sentido, porque ela se acha muito correta naquilo que ela pensa, né? Nos valores dela, mas ainda assim ela quer, vamos supor, atingir a iluminação, né? Uhum. Então, ela busca incessantemente aquilo, mas, por outro lado, ela está com problemas sérios, né? Em relação a certas questões que estão lá atrás mal resolvidas, né? É. Aí eu resolvi trazer essa ideia, né? Porque, querendo ou não, todos nós estamos em busca de uma realização, né? Uhum. E, possivelmente, alguns ou muitos estão com situações pendentes em que tem relação com a questão da sexualidade, a questão do afeto, né? Uhum. Uma grande dificuldade, né? E isso não deixa de ser um obstáculo assim, imenso. Com certeza. É isso. Já que tu trouxe um filme, né? Eu gosto muito daquele filme Sansara, que é um filme
Eu acho que o diretor é indiano, ou ele é butanês, eu não me lembro mais. O filme já tem um pouco mais de 20 anos. Ele é totalmente simbólico, ele é um filme muito interessante. Eu já acho ele no YouTube para assistir, Eu vi. Sansara. E ele é muito simbólico, porque ele começa de uma forma muito simbólica. Uns monges de um mosteiro, eles vão até uma caverna, simbólico, assim, aquela caverna tem uma rocha na frente, eles abrem a rocha, entram na caverna escura e vão lá e pegam um praticante que tinha ficado, acho que 3 anos em retiro. 12. 12. 12, ele não mexia o dedo mais, ele estava atrofiado, então ele tinha camadas de pó, assim, é tudo muito simbólico. Eles tiram ele, cortam a unha, cortam o cabelo, dão uma aprumada nele, aí levam ele lá para o mosteiro. E aí ele é recebido com pompa, ele é ordenado, ele recebe um título, eu acho. Mas tão pronto ele volta para a vida, ele começa a encontrar as pessoas, ele começa a se deparar com karmas que ele não tinha, que ele não lembrava mais, ele não sabia o que fazer. E ele começa a ficar perturbado com aquilo e aquilo começa a derrubar ele. E aí ele vai falar com o mestre dele e o mestre dele manda ele lá numa montanha falar com o velhinho. E o velhinho, quando ele vai lá contar a história dele para ele, o velhinho começa a mostrar umas imagens assim de corpos humanos, né? De corpos humanos no início belos e assim por diante, até que eles vão entrando em decrepitude e vão envelhecendo e vão adoecendo e vão morrendo, e a roda da vida é isso. Só que aquilo não resolve. Não resolve ele falarem para ele da impermanência, da doença e assim por diante. Não resolve. Aí tem uma hora que ele vai embora do mosteiro e vai namorar. Aí ele vai casar. Bom, vai se meter em tudo que é confusão. O final eu não vou contar, mas o que é interessante é que o filme ele escancara isso, né? Que, por exemplo, a gente recebe os ensinamentos, a gente faz práticas, mas a gente não tem bem noção da profundidade do samsara. A gente não sabe bem onde é que a gente está mexendo. Essa coisa é muito funda. Então, a gente também tem diferentes habilidades, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma facilidade, uma habilidade em certas áreas da vida, em outras a gente está sendo alfabetizado ainda. Com certeza, cada um de nós tem áreas que estão tão trancadas e lacradas que essas áreas elas nunca ouviram nenhuma palestra de introdução ao budismo ainda. E não teve um som do Dharma que chegou lá dentro, não teve uma luzinha de velinha que conseguiu iluminar aquelas regiões. A gente tem regiões kármicas que elas não foram ainda alcançadas pela prática. Não E elas acredito. podem se manifestar na relação com o corpo, na relação com a sexualidade, na relação com os afetos. A gente tem traumas de infância, a gente tem questões complexas. Então é interessante lembrar disso, porque a gente não é um monobloco que vai andando tudo de uma vez só. É um mosaico muito complexo e cada uma das áreas da vida, que não é o caso da gente numerar, mas a gente sente assim, né? Que a gente talvez em áreas de, sei lá, executar tarefas do dia a dia, ou projetos isso, ou se relacionar com isso ou com aquilo. A gente vai, mas tem outros que a gente tranca, ou vice-versa, né? A gente tem isso. E às vezes fica um pouco o budismo às vezes ele pode ficar desafiador para a pessoa se ela não tiver uma base de compreensão de que embora tudo seja a mente dela, o budismo vai nos convidar a ver isso, né? Isso é apostar muito alto também com aquilo que a gente dá conta, né? Então a gente talvez vai precisar de meios hábeis, a gente vai precisar de perceber o que que eu dou conta, o que que eu não dou conta, o que que eu vou precisar pedir ajuda, o que que eu vou precisar fazer aqui de maneira a pacificar, a curar, o que que eu vou precisar fazer para poder iluminar um Ah, pouco isso aqui, né? Então a gente tem muito trabalho para fazer, na verdade, né? no filme Primavera, Verão, Outono, Primavera, também o final é trágico nesse sentido, né? Não, não Relacionado conta, a. não conta. Esse filme é muito bom também. Não é? Esse filme é muito bom. Tá certo aí. Obrigado aí, tá? Nada.
Oi, Zélia. Oi, oi, Henrique. Oi, pessoal. Eu achei muito incrível essa colocação dele de que sacralidade não é religiosidade, né? Uhum, E, ao mesmo tempo, é como se ele tivesse chamando a atenção para a atenção plena, né? De você estar presente a cada minuto, né? É essa a chamada, como eu entendi. Eu não sei se é isso mesmo, mas a forma de se relacionar com cada momento como com um certo respeito e dar elevando a experiência, né, de cada momento para um nível uhum, assim mais espiritual, né, de atenção e de respeito mesmo. Eu achei muito muito bonito isso. Foi a parte assim que me tocou uhum. nesse trecho de hoje. Muito bonito, né? Porque quando a gente começa a ouvir aquelas descrições tibetanas, a gente pode ser que comece a pensar, como é que eu faço uma coisa dessas na minha vida, né? Mas não é ritualizar a nossa vida simplesmente, né? Porque isso pode virar uma religião, mas é como ter um olhar de apreciação, é como ter um olhar mais profundo com relação àquilo, né? É menos ritual e mais de olhar, né? Achei muito É bonito. verdade. Eu fico pensando nisso que a Célia falou agora, eu estava pensando, na verdade, antes já sobre isso. Pensei em muitas coisas durante esse estudo, mas tudo bem. Mas realmente, para tu chegar, assim, as mulheres aqui, principalmente, vão concordar comigo, né? Tu tem que estar muito no momento presente. Tipo, para chegar no orgasmo, né? Então tem que ser uma conexão com o momento presente, assim, Uhum, muito surreal, né? uhum, uhum. E eu fiquei pensando, assim, que ao mesmo tempo em que essa questão sexual nos arrasta totalmente assim, que a gente se torna de certa forma muito cego, ao mesmo tempo, se a gente olhar bem, a gente consegue ver muitas coisas que se a gente não tivesse naquela situação a gente não veria. É. Eu tenho contemplado muito isso, assim, a questão das fantasias sexuais, a questão daquilo que te dá prazer, tudo, né, são coisas muito assim, se tu começa a olhar as coisas que te atraem, tem muita coisa valiosa ali, né, que a gente pode levar, assim, para a prática, porque ali é onde estão coisas que a gente não veria, se não fosse a É. questão sexual, a gente não olharia para aquilo, sabe, a gente não olharia para aquelas fantasias ou né, para tudo isso que envolve a questão do sexo, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado assim, até esse ano, tão fortemente em como o sexo pode ser uma boa prática, pode te mostrar muitas coisas também. Enfim, É porque é muito como legal. se fosse, quando eu penso nisso, né, no sexo, nessa dimensão intensa de energia, de afeto, comunicação, eu fico pensando naquela, quase uma fórmula matemática, né, que tu tem um número, só que tu tem aquilo na potência. Então, quando chega nisso, tu não tem assim só um número, como a gente diria que tem na vida, tu tem aquilo numa potência 10. É como se aquilo tivesse concentrado, né? E aquilo está concentrado, em parte porque de fato é muito intenso, em parte porque a gente não é apresentado a olhar para isso de uma forma saudável, né? A gente é apresentado a olhar para isso de uma forma tabu, de uma forma um pouco promíscua, né? Aí começam os preconceitos culturais que a gente vai trazendo, a gente tem vergonhas, e a gente isso, e a gente aquilo, né? Só que aquilo está completamente presente, completamente presente. E é isso, é exatamente o que tu falou, aquilo conserva, aquilo guarda uma dimensão muito intensa do samsara e da própria iluminação para nós, né? Tudo junto ali, tudo junto. Oi, Francisco. É, eu não sei se vocês estão sabendo, mas Roger Waters, que tinha aquela banda do Pink Floyd, né?
ele está vindo para o Brasil, né, apresentar mais uma vez The Wall, né? E no último show dele, ele se apresenta com roupa de nazista, o cabelo pintado de branco, à la nazista mesmo, e com uma metralhadora na mão, né? Então, a bancada evangélica está tentando impedir que ele se apresente, caso ele vista essa roupa, que ele seja preso, né? E Israel também quer que ele nem entre no Brasil e pediu a outros países também para não deixar ele entrar para dar o show. Só que The Wall, a história, é exatamente o oposto. Está se falando de liberação, entendeu? De libertação, que as crianças falam que não precisam de professores, não precisam de programação, de condicionamentos, né? Então, ele veste aquela roupa para mostrar exatamente o que ocorre na história, né? Que aquela pessoa que teve uma mãe autoritária, castradora, repressora e tudo mais, fez dele um monstro para depois ele se tornar um fascista, um nazista, entendeu? Só que o pessoal está olhando de fora e não sabe da história. E estão querendo impedir que ele se apresente aqui no Brasil. Então está essa discussão banal aí, se eles vão deixar ou se a Polícia Federal pega ele assim que ele vestir a roupa, entendeu? E tudo isso eu acho que tem a ver com sexo, entendeu? Porque no filme são mostradas várias cenas em que mostra a dificuldade da criança, desde criança, né, do indivíduo desde criança na relação com a mãe, Uhum. entendeu? Que mostra ele bem pequenininho e ela aquela pessoa monstruosa, reprimindo e definindo o futuro dele, quando ele se torna um nazista maluco, psicopata. Uhum. Uhum. E a bancada evangélica quer impedir que ele se apresente no Brasil. É isso aí. Tá bem. Oi, Amarildo. Boa tarde. Esse tema tá bem forte, bem pegado. E o que eu trago é assim, ó, a reprodução humana ainda se dá pela sexualidade. Isso é grotesco, né? Porque ela se dá dessa forma ainda. E então tem esse olhar do frente a frente, do mão a mão, tem todo esse olhar dessa sutileza do carinho, mas a nível de Sansara não se dá assim, né? Ela se dá ainda por uma forma de reprodução sexual que é corpo a corpo, né? Que daí vai tendo bastante variação, com ações autocentradas, com ações de liberação energética, né? Então, nesse contexto, a gente ainda funciona assim como, né? E com alguns aspectos até de violência. Então, só queria trazer isso, porque isso me pega forte, assim, do que, por mais que a gente tenha um olhar tântrico, um olhar de uma outra forma, mas que a nível social ela ainda se dá por uma propaganda, ela se dá ainda por um produto ainda, né? Então tem o abuso e o abusador, e muitas vezes o próprio abusador é abusado, quer dizer, tem muitas complexidades nesse campo, assim, né? Porque o que move a humanidade é esse campo dessa força vital, essa energia, a gente se movimenta pela sexualidade de formas bastante diferentes. Uma delas é a solitude. Solitude, nós continuamos nos movendo pela sexualidade. Estar casado, a gente se move pela solidariedade, por isso também. Casado que eu digo é estar numa relação. Então, gratidão, mas eu queria trazer esse campo no que toque assim de que a humanidade ainda se dá pela essa forma de reprodução, né? E vamos seguir assim.
Gratidão. O budismo não chega a achar isso um problema, sabe? Porque não tem uma sensação de que vai surgir uma forma mais purificada, né? Uma forma mais evoluída, né? É como se o budismo ele não olhasse desse jeito, né? Ele vai convidar a gente a perceber que as experiências que a gente tem, elas não podem ser ditas que estão vindo da realidade externa. Então, o budismo vai nos convidar a olhar para a não dualidade. Mas se aquilo está vindo assim de na moral, o budismo não tem uma posição crítica nesse sentido, sabe? Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai olhar de uma forma evolutiva também, né? O budismo ele vai olhar o quão profundo cada um está conseguindo enxergar o que está acontecendo consigo, né? Como se isso fosse mais importante, né? Aqui no chat eu acho que tem alguma coisa, deixa eu ver que não está aberto para mim. Gratidão, Henrique. Obrigado, Amarildo, obrigado. Masturbação. Sabe que eu não acho muito material sobre isso? Não acho. É como se os textos... Bom, em primeiro lugar, esses ensinamentos a gente não vai achar públicos, né? Sejam sobre instruções sobre sexo, ou como prática, assim por diante. É como se isso a gente nunca fosse encontrar de maneira pública, porque é um tema que tem muita eletricidade, né? Como é um tema que tem muita eletricidade, a gente é como se corresse diretamente para ele, né? Pelo nosso próprio karma. E aí, como a gente vai chegar de uma forma um pouco afobada, a gente vai olhar aquilo dentro da bolha do samsara que a gente tiver. Então é como se essas instruções elas começassem a chegar lentamente a partir de um processo de convivência, familiaridade, amadurecimento, e aquilo começasse a chegar numa esfera mais privada, né? Mais pessoal, a partir de uma professora, algum professor que a gente tenha, né? É como se a gente não fosse encontrar tudo no contexto budista isso aberto, assim, escancarado, até como uma forma de proteger, assim, os ensinamentos, as pessoas também, né? Porque é como se tu precisasse de um contexto que tivesse muito claro, muito fundamentado, e aquilo então não fosse ser interpretado de outras formas, né? Isso não estou nem dizendo com relação a essa questão da masturbação, estou dizendo em relação ao sexo mesmo, né? Ainda que a gente vai encontrar bibliografias, assim por diante, não tem muita coisa, né? Agora, não, eu vi o Tilly Norbo falando uma vez, né? O Tilly Norbo maravilhoso, né? Dança mágica. O Tilly Norbo não tem uma visão crítica, por exemplo, com relação à masturbação de ser alguma coisa autocentrada. Eu não vi, eu nunca vi isso, sabe? Eu acho que isso é como se fosse uma crítica a mais que a gente tem, talvez por uma influência cristã, do que necessariamente alguma coisa que a gente vai encontrar dentro do contexto dos ensinamentos, né? Eu não vi isso, sabe? Eu vi ele dizendo, olha, o ato sexual, se a pessoa ela se relaciona apenas com o seu próprio corpo, estimulando o seu próprio corpo, ou se o seu corpo é estimulado pela presença de um outro corpo, não importa, tem uma experiência dual e não dual acontecendo ali. Se aquilo vem de um objeto, se aquilo vem de uma outra pessoa, se aquilo vem do próprio corpo da pessoa, não faz diferença, porque é como se estivesse olhando para a experiência interna que a pessoa está tendo e o quão lúcida a pessoa está conseguindo ficar com relação àquilo, o quão presente a pessoa está ali, né? Eles não vão olhar no sentimento de culpa, eu nunca vi isso, na verdade, né? Um tipo de crítica autocentrada. Então eu vi o Tilly Norbo falando isso uma vez, né? Ele contando, ele usando essa imagem. Se a gente está se masturbando, se a gente está estabelecendo um vínculo, uma conexão sexual com uma outra pessoa, de alguma forma a gente está com essa experiência de ter um estímulo que a gente chama de externo, nem que o externo seja o nosso próprio corpo se tocando, mas tem uma sensação de alguma coisa que parece que é separada acontecendo. E aí como é que a gente se dá conta disso, né?
E aí ele não resolve, mas resolve ao mesmo tempo, né? Não vai ter uma crítica, alguma coisa autocentrada. Eu nunca vi dentro do budismo alguma coisa aí nessa direção, assim, né? Eu nunca encontrei, porque é como se não fizesse sentido, sabe? Não fizesse sentido. Porque é como se fosse até contra os ensinamentos, porque é como se reforçasse uma identidade da pessoa, reforçasse uma sensação de ego, reforçasse uma sensação de culpa ou qualquer coisa, que é tudo que os ensinamentos não querem que a gente faça, né? Então eu nunca vi nada parecido nessa direção, assim, né? Eu acho justo. No meio de um retiro, assim, né? Aí o Lama vai dizer, esse pessoal de Lajeado aí é tudo meio maluco das ideias. Por que não? Ah, a gente já é, né? Só vai mostrar que é. Lógico, é lógico. Porque a mente é a mente do samsara, né? Não tem outra mente. Isso é importante lembrar. Tem umas histórias interessantes, assim, né? Por exemplo, o Tsongkhapa, ele é o fundador da linhagem Gelugpa, a linhagem do Dalai Lama, que é uma linhagem monástica. O Tsongkhapa, ele era monge e ele decidiu não ter relação sexual em vida. Então ele não atingiu iluminação em vida, ele atingiu iluminação na hora da morte. Porque é como se não fosse possível atingir iluminação em vida sem passar pelo sexo lúcido. Porque a experiência mais intensa que a gente tem em vida é o sexo, depois é a experiência da morte. Então ele fez esse voto, ele foi atingir iluminação quando morreu, mas em vida ele não conseguiu. Porque é a experiência mais intensa que a gente tem, né? Mas é um campo muito profundo, muito necessário da gente olhar, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é de eu acho que ele é psiquiatra, psicólogo, não me lembro, ele chama Mark Epstein. Ele tem um livro que se chama Aberto ao Desejo. É um livro muito interessante, porque ele é praticante budista há muitos anos, acho que uns 40 anos talvez, e ele vai analisar, ele vai observar, assim, a nossa relação com o desejo, né? Como que a gente lida com o desejo na nossa cultura e como que ele foi vendo que o budismo ajuda a gente a lidar com o tema do desejo, por exemplo. Esse livro é muito interessante. É um livro fácil de achar, tem traduzido. Vocês compram por 30 pila, eu acho, na Amazon. É um livro muito interessante. Para quem lê inglês, tem um livro maravilhoso que se chama Sex and Enlightenment. É de um professor do Zen. E ele vai fazer uma abordagem muito interessante, porque é como se ele fosse abordar como que o tema do sexo é visto nas diferentes, como é que ele é visto dentro do budismo historicamente e como que ele é visto dentro das diferentes linhagens ou escolas do Dharma, né? Então, por exemplo, dentro da abordagem Theravada, dentro da abordagem Mahayana, dentro da abordagem Vajrayana, como que é, né? O primeiro se chama Aberto ao Desejo. Vou escrever aqui no chat. Mark Epstein. E o outro, deixa eu só botar no Google rapidinho aqui que eu já acho para vocês. Eu acho que é esse aqui. Ah, não, é outro nome, peraí. E o outro que eu falei para vocês é esse aqui, ó. Esse livro aqui é muito legal também. E ele é de um
autor que se chama John Stevens. E ele é um mestre de Aikido. É muito interessante. Lust for Enlightenment. É do Shurya, né? É muito legal esse livro. Para quem quiser começar a percorrer esses temas, assim, esses 2 textos são ótimos, né? São ótimos. Tem mais coisas, né? Mas esses 2 são ótimos, assim, para começar. Tá bom, gente. Boa semana para vocês. Ah, Bruno, tá aí. Desculpa, Bruno. Tá com a mão levantada aí, não te vi, cara. Henrique, eu vou ser breve aqui. E aí? Tudo bom? Eu estava pensando assim, nos últimos dias eu tenho me encantado ainda mais pelo Trumpa, né? E assim, eu pensando assim, o que será que ele tem, né, de tão impactante assim? E me vem assim essa compaixão dele por descrever em detalhes experiências que a gente vai encontrando, digamos assim. Por exemplo, estava lendo o Sorria para o Medo dele. Aí ele fala assim que a gente pode encontrar, e quando a gente realmente vai encontrando a nossa neurose, a gente vai deixando vir aqueles conteúdos que antes a gente rejeitava, a gente pode encontrar, sei lá, a sensação que é um completo palhaço, um idiota, tipo, assim, tipo inseguranças muito profundas, ou ele fala assim, um certo desespero, como se tu tivesse na prisão né, no buraco de Calcutá. Aí eu fui até olhar isso, né, buraco negro de Calcutá, que daí era um buraco assim onde colocaram muitos prisioneiros juntos, assim, e ficou assim muito apertado, enfim. E daí assim, talvez isso que ele traz assim, ele pega muito pela mão, assim, parece uma coisa muito compassiva, assim, de enquanto que outros mestres vão trazer uma coisa mais panorâmica, assim, né? Mas e ele vai lá e vai lá e examina assim as nossas, né? Tipo assim, a casquinha da ferida do joelho, assim, sabe? Que a gente, Uhum. então, eu acho que talvez isso é uma marca dele, assim, que mostra a grandiosidade dele. Não sei o que tu acha que tu vê Eu assim acho que também? é bem isso, sim, porque é como se ele tivesse se jogado de corpo inteiro, assim, para tentar entender como é que essa gente estranha desse lado de cá do mundo experimenta a vida, experimenta o samsara. Ele não guardou nada, sabe? Ele teve um destemor que é completamente incomum de se interessar pela gente. O Dzongzar Rinpoche fala por isso, né? Que ele só viu o Dzongzar Rinpoche, ele só viu o Trungpa e o Chagdo Rinpoche fazendo isso, porque todos os outros mestres que eu vi vindo do Oriente para cá, eles de alguma forma mantinham as suas raízes no Oriente, eles de alguma forma mantinham algum tipo de conexão, né? E o Trungpa se jogou de cabeça. Bom, ele foi até a morte, né? Com isso, né? Mas ele teve esse interesse na forma como a gente experimenta a vida, o samsara, e ele teve um destemor, né? Primeiro ele teve interesse, uma curiosidade, uma profunda sabedoria e habilidade de comunicar e gerar palavras, né? Gerar comunicação dali de dentro. Ele fez coisas muito incríveis, né? Eu acho muito incomum o Trump, acho que não vai ter outro. Não tem como ter outro, na verdade. A intensidade dele, né? Não. Ele chegou aí a extremos mesmo, né? Ele É, fez sem coisa, filtro, sem é, filtro. é, como Pisciano, né? Vai até o fim, vai até o aqueles fim. Salve esses quem povos puder. extremos, né? Ele se lançou mesmo. Não, É, e vai até as profundezas da coisa, é o próprio.
Então tá bom, gente. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos ou obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lo chosun ring lo jezan ling sasum chapa peundro ju chosun na wadan midrau do sungele show.